Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, no Brasil já são mais de 20.700 casos confirmados do novo coronavírus. O número de óbitos já ultrapassou a casa dos 1.100. Como podemos ver nessa curva, o crescimento do número de casos confirmados, ele segue uma tendência exponencial. E é verdade, se nós analisarmos, levou um mês, mais ou menos, para termos os 1.000 primeiros casos confirmados, considerando aqui o primeiro caso que ocorreu no dia 26 de fevereiro, e apenas cerca de uma semana para termos os próximos 1.000 casos. Então, a tendência é que tenhamos mais casos confirmados no menor intervalo de tempo. Essa tendência também acontece com o nosso estado, o Ceará, onde nós vemos aqui o comportamento. Hoje, são mais de 1.600 casos confirmados, com 74 mortes. Ou seja, nós realmente estamos diante de uma grande epidemia dessa doença. Todo o nosso esforço, todo o nosso comprometimento para frear ela e encontrar uma solução para esse problema realmente será requerido. E é por isso que nós estamos hoje aqui com a segunda parte do nosso vídeo, Química do Novo Coronavírus, para então dar essa contribuição, para entendermos melhor como isso funciona e, é claro, aprender mais sobre química e infelizmente, essa doença. Hoje nós veremos exatamente como nós poderemos vencer o coronavírus, as alternativas que temos e as que poderemos ter no futuro. E eu lembro a todos que o coronavírus mudou a nossa realidade. O mundo pós-coronavírus certamente será diferente daquele que tínhamos antes dessa epidemia, que apesar das notícias não serem boas, inclusive nós ainda não termos atingido o máximo da contaminação, isso está previsto para o final do mês de abril, então nos próximos dias e semanas esses números mostrados, eles vão aumentar, infelizmente. Mesmo que nós tenhamos más notícias pela frente, há notícias boas, esperançosas, de que nós vamos vencer. Com fé em Deus, com dedicação, trabalho, nós com certeza, e ciência, lógico, nós conseguiremos vencer mais essa grande epidemia, assim como nós já vencemos outras no passado. Enquanto remédios e vacinas não são disponibilizadas para que essa doença definitivamente seja só mais uma, assim como hoje é a gripe e tantas outras que nós tratamos com remédios e vacinas, a nossa única saída atualmente é o isolamento social. E para mostrar como realmente funciona o isolamento social, eu trago aqui dados do estado do Ceará. Esses dados são frutos das informações levantadas pela Secretaria de Saúde do Estado e dados também de estudos de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Vejamos, entre o dia 7 de março de 2020, que foi onde teve o primeiro caso confirmado de coronavírus no Ceará, e até o dia 1º de abril, que foi o período que o estudo foi realizado. Então, considerando aqui em preto, nós temos os dados que a Secretaria de Saúde confirmou. Tá? Os dados foram confirmados e, é claro, a tendência de crescimento acentuada, como nós até vimos anteriormente. Porém, caso não tivesse sido feita nenhuma intervenção no sentido de promover distanciamento social, a tendência, a partir ali do meados de março, seria dessa curva em vermelho. Então, perceba o quão acentuado é e o quanto nós estaríamos hoje diante de uma situação muito mais problemática do que nós realmente estamos lidando. Tá? Então, veja, e qual foi o evento que provocou, então, essa ruptura, essa tendência gigantesca para uma tendência mais controlada, mais acentuada? No dia 19 de março, o decreto do governador, o decreto do Estado do Ceará, que então instituiu o isolamento. Então, hoje, se nós não estamos numa situação pior, deve-se exatamente à questão do distanciamento. E aí, claro que outros recursos, outras ações precisam ser feitas. Enquanto essas não dão frutos verdadeiramente, comprovadamente eficientes, o isolamento social ainda continua sendo a arma mais poderosa que nós temos contra o coronavírus. E não achem que o fato de estarmos nos afastando, evitando contato,
com nossos familiares, nossos amigos, isso é um ato de covardia. Pelo contrário, é um ato de coragem. Afinal de contas, nós estamos dando crédito às informações científicas e nós estamos abrindo mão de muitas coisas para praticarmos uma ação que, além de nos beneficiar, acaba beneficiando mais as outras pessoas, os idosos e outras pessoas que estão em grupos de risco. Então, pensem nisso, tá? E isso que foi feito, essa questão do distanciamento social e tudo mais, o objetivo, é claro, é achatar a curva, o famoso achatar a curva, né? Na verdade, o que nós temos é o seguinte: o número de casos comparativamente ao tempo, nós temos duas possibilidades. Primeiro, nós temos um número muito grande de casos no curto espaço de tempo, que é isso que não queremos, ou esse mesmo número de casos, mas diluído ou disperso no intervalo de tempo maior. Matematicamente, a área das duas curvas é igual, ou seja, a quantidade de infectados é igual. A única questão é que esses infectados não precisam recorrer ou precisar do sistema de saúde ao mesmo tempo, que é o que leva ao seu colapso. Uma vez que nós consigamos distribuir mais a questão da contaminação ao longo do tempo, nosso sistema de saúde, que é indicado por essa linha tracejada, ele conseguirá suportar. E é isso que nós queremos. Que o nosso sistema de saúde, já tão fragilizado, já tão carente, consiga atender a todos e assim evitar danos piores. Enfim, dito isto, o combate ao coronavírus, que é o que nós iremos destacar nessa aula, ele passa por alguns pontos. O primeiro de todos é a prevenção, logicamente, que é tido certamente como até o mais importante. Prevenir melhor do que remediar, como nós sabemos, né? A prevenção hoje ela passa pelo isolamento social, pela higiene e também pelo uso de uma vacina, que no caso a vacina não está presente hoje, mas nós esperamos que no futuro ela esteja disponível. O combate também passa por um sistema de saúde eficiente. Então, certamente, eu torço para isso, que o coronavírus deixe como legado, quando nós superarmos, virarmos essa página, ele deixa como legado a importância do sistema de saúde público eficiente, como que nós temos hoje, ou desejamos ter, que é o Sistema Único de Saúde. Imagine o problema que seria, o colapso que nós teríamos, então, se não houvesse um sistema unificado, né, em todo o país, público, para atender a população. Como que seria possível organizar todo uma esquemática, todo um sistema para atender as pessoas se ele não fosse unificado, se ele não fosse organizado? Então, o nosso SUS é um exemplo no mundo inteiro, mas lhe falta investimento e lhe falta organização. O coronavírus tem demonstrado a importância dele, e eu espero que nós possamos valorizar mais ainda, investir mais ainda, para que ele se torne cada vez mais eficiente e presente em nossas vidas. Além disso, a imunidade natural. A imunidade natural, ela virá com o tempo. É muito irresponsável sugerir que as pessoas contraiam o vírus para adquirir imunidade. Isso é muito irresponsável. Então, como está havendo contaminação naturalmente, essa imunidade virá, mas ela não precisa ser forçada, né? Então, e para que as pessoas tenham mais imunidade, consigam resistir mais a uma eventual contaminação pelo vírus, logicamente elas precisam ser bem alimentadas, ter acesso a saneamento básico, ter um estilo de vida mais saudável. Tudo isso influencia na nossa imunidade para combater qualquer doença e, logicamente, também o próprio coronavírus. E o tratamento, que com certeza será o ápice de tudo isso. Quando chegarmos ao ponto de desenvolvermos remédios e tecnologias que realmente irão definitivamente combater. E não basta apenas desenvolver uma droga altamente eficiente. Essa droga precisa estar acessível para qualquer pessoa, porque como nós vimos, o coronavírus é uma doença extremamente contagiosa e que afeta todas as camadas sociais. Não basta apenas que o rico tenha acesso a tratamentos e remédios e o pobre, que é a maior parte da nossa população, não tenha o mesmo acesso. Muito bem.
Em termos de higiene, na aula passada eu falei sobre a ação do sabão, a questão da efetividade de lavar as mãos com água e sabão. Quem não viu a aula, eu vou deixar o link da descrição, o link aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de olhar que está bem legal também. Hoje, como eu tinha prometido, eu vou falar do álcool antisséptico, o famoso álcool gel, que todos vocês já devem ter ouvido falar. Inicialmente, o álcool antisséptico, assim chamado, na verdade, são várias substâncias que têm ação antisséptica, não apenas o álcool. Inclusive, vários tipos de álcools também têm essa função. Mas, o mais recomendado é uma solução de álcool em água com título em massa de 70%. Daí o nome álcool 70, que ela é comercialmente indicada como o álcool 70 graus INPM, que é a sigla para Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que é o órgão de controle aqui do Brasil, ou que é equivalente a 77 graus Gay-Lussac, que ele pode ser efetivo tanto na forma de gel como na forma líquida também. Não é o formato ou a apresentação do álcool que vai determinar a sua efetividade, mas sim a sua constituição. Muito bem. Quimicamente falando, nós estamos tratando de uma solução de álcool etílico ou etanol em água pura. Então, 70 graus de INPM é a mesma coisa que título em massa a 70%. Ou seja, de cada 100 gramas de solução, 70 correspondem a etanol. Ou seja, o álcool 70 ele é obtido pela mistura de 70 gramas de etanol puro com 30 gramas de água pura. Simples assim. Que é a mesma coisa de você misturar, obter, aliás, uma solução que tem graduação de 77 graus Gay-Lussac. Qual é a diferença, então? A diferença é que graus Gay-Lussac corresponde a título em volume. Então, em vez de você misturar 70 gramas de água, aliás, de etanol com 30 de água, para obter a mesma solução com a mesma concentração expressa em volume, você teria de misturar 77 ml de etanol a 23 ml de água pura. Ou seja, são duas formas diferentes de se medir concentrações, que são equivalentes. Esse álcool a 70% é o álcool que os estudos indicam ser mais efetivo no combate a micro-organismos. O mecanismo de ação dele é na desnaturação da camada protetora de vírus e bactérias, etc. Na aula passada, nós também falamos sobre a constituição da camada protetora do coronavírus. Se não viu, olha na descrição o link. Então, a solução de álcool em água, ela desnatura essas proteínas, tornando-as inativas. Nós veremos, então, que essa ação, ela se parece muito com a ação de medicamentos, e ela se distancia um pouco da ação dos sabões e detergentes, que agem dissolvendo a camada lipídica do corona. Então, seja dissolvendo a camada lipídica, ou seja, desnaturando, ou seja, desorganizando as proteínas, ambas são ações efetivas no combate a essa doença. Agora, uma questão interessante. Em 2003, a Anvisa proibiu o comércio de álcool etílico líquido com concentração acima de 54 graus Gay-Lussac, ou aproximadamente 50 graus INPM. Isso foi feito devido ao grande número de acidentes domésticos, envolvendo principalmente crianças, por conta de queimaduras. Então, a Anvisa proibiu, e desde então, álcools com graduação acima de 54 graus Gay-Lussac só foram comercializados na forma de gel. Foi aí, então, que surgiu o famoso álcool em gel. Então, o álcool em gel nada mais é do que uma apresentação diferente dessa substância devido ao maior teor de álcool. E ele serve exatamente para evitar queimaduras, evitar acidentes domésticos, uma vez que ele, devido ao formato de gel,
ele é mais difícil, né? Enfim, ele não espalha tão fácil, no eventual acidente é mais fácil controlar queimaduras com ele. Daí então entrou em cena o famoso álcool gel. Hoje você não compra no mercado comum álcool com graduação acima de 54 graus de ppm na forma líquida, somente na forma gel. Por isso que o álcool 70 é vendido apenas na forma de gel. E aí então surgiu essa lenda chamada álcool em gel. Tá? Então é o seguinte, não são recomendados. Não são recomendados porque não são eficientes. O álcool líquido de limpeza, como esse aqui, porque além de ter uma graduação inferior a 70%, né, ele também não tem um grau de pureza tão alto quanto o álcool vendido em farmácias, por exemplo. Né? O álcool de limpeza, o álcool líquido de limpeza ou o álcool gel, né? Tanto faz. Sendo de limpeza, eles podem até ter um teor próximo a 70%, mas eles não têm uma pureza tão alta a ponto de você poder usar no seu corpo, digamos assim. Eles são destinados para limpeza. Assim como o álcool absoluto. No caso, você pode encontrar o álcool em graduações acima de 70%. Ele é vendido para profissionais da área, como por exemplo eu posso comprar esse produto em revendas de produtos químicos, mas o cidadão comum já não pode porque ele precisa ter habilitação para isso. Ele é vendido na forma líquida. Esse aqui, por exemplo, tem 99,3% de grau em ppm. E ele é extremamente inflamável, é perigoso manipular esse tipo de produto, por isso ele é restrito a químicos, farmacêuticos, enfim, profissionais da área. O pior de todos, eu acho, é o álcool combustível. Ele tem um teor de álcool próximo ao do álcool absoluto, né? Ele tem um teor de muito pouco água presente nele, mas ele tem aditivos para uso como combustível. Então, é o mais inseguro de todos, uma vez que aqui você não tem controle. Ele não tem finalidade, não tem fins antissépticos e não tem fins de limpeza. A finalidade dele é como combustível. Então, fica um alerta para vocês. O álcool ele é eficiente, o álcool antisséptico, devido ao teor de álcool etílico presente, e não devido à sua forma ou à sua marca. Então, não sejam enganados, tá? Porque, por exemplo, nós temos aqui duas notícias aqui do Ceará. Uma, o comércio se aproveitando da falta de informação do povo, né, da população, e vendendo o mesmo álcool gel a preços exorbitantes. E também a questão da fabricação ilegal. Então, é muito importante ter cuidado, porque o álcool como nós usamos, é um produto, né, que a gente usa no nosso corpo. Dependendo de como é feito, ele pode ter efeitos e até ser nocivo. Por isso que é importante conhecermos para não sermos enganados. Como nós vimos, é necessário, então, ter conhecimento químico do assunto. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então, você tem um produto que é feito legalmente, comercializado de qualquer forma, e aí nós temos situações complicadas. Foi encontrado aqui em Fortaleza álcool gel falsificado em que usava gel de cabelo para produzir o material. Como você vai garantir a procedência do álcool, o teor de álcool, a efetividade de um produto desse? Então, tomem cuidado. Eu cheguei a produzir o álcool gel em algum momento quando não tinha, quando realmente não tinha no mercado para vender. Hoje, a gente já encontra o álcool gel para ser vendido. Então, hoje eu já não fabrico. Hoje eu prefiro comprar pronto, porque, enfim, a qualidade é melhor, logicamente, né? É um produto feito com controle de qualidade, testado, etc. O caseiro, eu fiz apenas para a gente higienizar as mãos por um período, não comercializei, né? Claro que não tem habilitação para isso, não comercializei, utilizei e hoje eu prefiro comprar o comercial. Então, a recomendação é não fabrique álcool 70, tá? Prefira comprar o produto, etc. Numa situação emergencial, a gente pode até recomendar que seja feito. Assim como hoje, por exemplo, é recomendado que você faça máscaras, né? Claro, faça seguindo orientações adequadas. É preferível que você faça suas máscaras do que não usá-las. Se isso acontecer com o álcool no futuro, a gente pode até orientá-los como é que se faz.
Mas no momento a recomendação é não fabrique álcool 70. Eu vou mostrar, no entanto, como foi o passo a passo, sem tantos detalhes, que é como é possível fabricá-lo, né? Isso aqui é mais a título de informação química, não é uma orientação ou uma sugestão que você fabrique. Mas vejamos, é possível fabricar o álcool a partir da diluição do álcool mais concentrado, tá? Então, logicamente, você tem que comprar esse produto. Como eu falei antes, esse produto, o álcool, por exemplo, o álcool absoluto, 99,3 ppm, ele não é comercializado para pessoas sem habilitação. Então, já começa aqui. Mas eu, como químico, pude comprar esse produto e diluí-lo utilizando água destilada para a concentração que eu desejava, que no caso, 70 graus INPM. Beleza. Apenas a água diluindo o álcool já torna ele eficiente se eu alcançar a concentração indicada. Porém, para garantir a segurança e evitar então a questão das queimaduras, etc., pode-se adicionar um espessante, uma quantidade adequada também, tá? Para dar aquele aspecto de gel. Pronto. Outro ponto de destaque. Lembra que o álcool, eu falei que o álcool funciona porque ele desnatura as proteínas? Isso também vale para gente. Então, o álcool 70 tem esse poder de desnaturar proteínas, inclusive da nossa pele. Então, para evitar o ressecamento, etc., são adicionados outros componentes. Um deles é um hidratante, que pode ser a glicerina, por exemplo, né? Para evitar que ele resseque muito as mãos, né? Um aroma também pode ser acrescentado, né? Para ele ter um aroma agradável, e conservantes, para que ele então tenha uma vida útil maior. Seguindo esse passo a passo e ajustando as quantidades, esse é o ponto crucial, onde realmente o conhecimento químico entra, né? O controle das quantidades, a pesagem adequada, etc., para você realmente garantir que o teor de álcool fique em 70% em massa. E aí você pode realmente ter um álcool eficiente para a higienização das mãos. Vamos lá. Por que você não precisa se preocupar em ter o álcool gel em excesso na sua casa, etc.? Primeiro, ele não é mais eficiente do que lavar as mãos com água e sabão. Então, apesar dessa lenda que se criou, é importante que você saiba, não há necessidade de você ficar passando álcool gel a todo instante nas suas mãos, porque a lavagem das mãos com água e sabão, ela é muito eficiente, desde que você, logicamente, lave as mãos bem lavado, né? Seguindo a recomendação. Então, o que é que nós sugerimos? Em casa, lave as mãos com frequência, evite ficar tocando objetos contaminados, levar o rosto, etc. Na rua, quando você não puder lavar as mãos, que é mais difícil, logicamente, use o álcool gel com moderação. Fazendo isso, você consegue higienizar suas mãos com certeza e evitar maiores contaminações. Ok? Outro ponto de destaque que eu quero comentar são as vacinas, que também entra no critério de prevenção. As vacinas já são algo bem mais específico, tá? Primeiro, elas fornecem imunidade aos indivíduos, estimulando os seus organismos a produzir anticorpos. Basicamente, a vacina, para produzir a vacina, é necessário ter um conhecimento muito amplo do agente causador da doença. Se estamos falando da Covid-19, o coronavírus, o novo coronavírus, né? Ou seja, todo o mapeamento genético, todo o mapeamento das proteínas que compõem aquele material, aquele vírus, precisam ser identificados, precisam ser estudados, para então se desenvolver uma vacina que seja eficiente. Por quê? Porque a vacina leva parte do princípio das proteínas que compõem o material, compõem o vírus, no caso, tá? Para, a partir dessas proteínas, estimular, no caso, a produção de anticorpos. Ou seja, a vacina, ela induz o organismo a se autodefender. Então, quando se toma vacina para gripe, por exemplo, como é que funciona na verdade? Como é que aquilo ali dá imunidade a gente? Só tem um jeito de você estimular o organismo a produzir anticorpos. Como é? Esse organismo ter contato com aquele agente causador da doença. Ou seja, você precisa introduzir
o vírus no organismo. É aí onde algumas pessoas, irresponsavelmente, orientam que os mais jovens, por exemplo, precisam ter contato com o vírus para adquirir imunidade. Isso não é correto. Precisa ter muito cuidado com isso. Não é assim. A vacina, ela vai utilizar, no caso, a futura vacina do coronavírus, né? Ela vai utilizar o vírus enfraquecido. Então, esse vírus precisa ser muito bem estudado, precisa ser cultivado, né, de uma forma muito enfraquecida, de modo que ele seja inofensivo ao organismo, mas que ele tenha todo o material proteico disponível para que o organismo identifique aquele vírus e produza, então, os anticorpos. É assim que funciona com a gripe. A vacina da gripe, na verdade, ela tem o vírus enfraquecido. Não vai te dar uma gripe, mas vai estimular o corpo a produzir os anticorpos para combater o vírus verdadeiro, se eventualmente a pessoa for contaminada. Uma vez no organismo, os anticorpos são produzidos e o legal é que esses anticorpos eles têm um efeito de memória, ou seja, o organismo sempre vai lembrar daquele agente invasor, né? E quando for necessário vai produzir os anticorpos para se defender. Existe uma questão aqui, porém, que é o fato dos vírus sofrerem mutações. Então, pode ser que uma vacina desenvolvida para o coronavírus de hoje não funcione para o coronavírus daqui a alguns anos, uma vez que eles sofrem mutações. Não é à toa que para a gripe, por exemplo, existem campanhas de vacina todos os anos, porque o vírus sofre mutações. Mas nós temos condições de ficar sempre mapeando esses vírus e desenvolvendo sempre vacinas eficientes. A questão é que isso leva tempo, investimentos e estudo. Por isso que notícias como essa, por exemplo, que dão conta, notícia que saiu ontem, né, que dão conta que uma vacina para o novo coronavírus pode ficar pronta em 6 meses, é uma notícia que devemos receber com alegria, né, com esperança. Mas não podemos esquecer que muitos estudos precisam ser feitos. E, claro, que isso aqui pode muito bem não acontecer. Basta lembrar da dengue, que até hoje não se desenvolveu ainda uma vacina. Então, pode ser que leve muito tempo. Mas como existe um esforço muito grande no mundo inteiro para que isso seja alcançado, temos esperança que a vacina do coronavírus precise de bem menos tempo do que vacina de outras doenças. Já existem estudos promissores sendo feitos em todo o mundo. Outra alternativa, que também faz uso de um princípio parecido com o da vacina, é o uso da transfusão de plasma. Tá? Pessoas que já tenham contraído e já tenham se curado do coronavírus, certamente desenvolveram anticorpos. Então, por que não utilizar esses anticorpos desses indivíduos que já estão imunes, para outros indivíduos que precisam, né, que não têm imunidade ainda? Esse é o princípio da transfusão. O plasma sanguíneo, que é rico em anticorpos, né, ele pode ser transferido de um indivíduo que já contraiu a doença para outro que ainda esteja. No caso, ele está sendo estudado em vários hospitais, universidades, para pacientes que estão em estado grave. É um tratamento muito promissor que nós também temos esperança que dê certo. E os medicamentos, que seriam então digamos assim, o ponto máximo, né, do tratamento. Os medicamentos, assim como as vacinas, eles são muito específicos, né? E, uma vez sendo específicos, requerendo muito testes, eles logicamente levam muito tempo para ficar pronto. O tempo médio entre a descoberta, os testes, o desenvolvimento e a aprovação de um medicamento é em torno de 14 anos. Então, requer muito tempo para que isso seja feito. Então, entre a doença e a aprovação do medicamento, existem várias etapas. A primeira etapa é exatamente descobrir como agem as proteínas que causam aquela doença. As proteínas podem ser dos organismos invasores ou do próprio organismo, no caso do indivíduo, né? Quando se trata de doenças autoimunes, por exemplo. Então, conhecer a ação dessas proteínas já requer muitos anos de estudo, porque é um estudo bioquímico muito complexo. Uma vez identificado como a proteína funciona, vem então
um estudo de substâncias que podem anular a ação dessa proteína. E aqui entra em cena um estudo químico muito bonito, que eu vou falar um pouco mais adiante. Uma vez que se identificou compostos promissores, né, que podem ser usados para combater a ação daquela proteína específica, começam então testes em animais. Uma vez que os testes em animais sejam promissores, parte para testes em seres humanos, em grupos pequenos, controlados para verificar se realmente não há risco. Depois, grupos maiores são testados e o medicamento é usado sob controle durante um período para se avaliar efeitos colaterais. Somente após cada uma dessas etapas serem devidamente executadas, testadas e avaliadas, é que o medicamento é aprovado e disponibilizado para o mercado. Geralmente, quando o medicamento é aprovado, ele está sob uma patente. Então, medicamentos novos, normalmente são medicamentos muito caros, porque são fabricados, muitas vezes, por um único laboratório, que detém a patente, e ele comercializa a um preço gigantesco, afinal de contas, só ele tem a tecnologia para desenvolver. Então, esse é outro risco. Se o medicamento para o coronavírus foi desenvolvido nesses moldes de patentes, nós temos um risco de ser desenvolvido um medicamento muito caro, que não esteja acessível a toda a população. A alternativa, como demora muito tempo para desenvolver o medicamento, é usar medicamentos que já são efetivos para outras doenças, testar outros medicamentos que já existem. Por isso que a cloroquina, por exemplo, ganhou destaque recentemente. Nós falaremos um pouco disso adiante. Mas eu quero falar antes de uma área da química muito bonita e muito legal, que é chamada química teórica computacional, que está ali no início de tudo, no desenvolvimento de novos medicamentos. Vejamos, para entender como que uma substância pode inativar uma proteína causadora de uma doença, é necessário um estudo de interações químicas muito complexo. Esses estudos são feitos por profissionais químicos, físicos, bioquímicos, etc., que fazem um estudo complexo da interação entre moléculas. E esse estudo geralmente é feito através de simulações computacionais. Então, aqui eu tenho um exemplo de um trabalho publicado. Aqui nós temos, por exemplo, uma molécula de proteína que é gigantesca. Tá? Uma proteína contém milhares de subgrupos menores de aminoácidos. Tá? Então, entender como que uma droga funciona, inativando a proteína, é entender como que essa substância interage com certos grupos, com certos sítios proteicos da substância, da proteína. E assim ela inativa. Então, uma droga funciona desse modo. Esse é o ponto de partida. Quando se sabe qual é a proteína que causa a doença, que está envolvida em todo o mecanismo da doença, as substâncias que podem combatê-las são estudadas, ou são feito um estudo com base nas interações específicas que possuem efeitos benéficos. Então, é uma área muito interessante e tem muita química presente. Então, como eu tinha dito, a cloroquina. Tá? Devido ao tempo que leva para desenvolver o medicamento, a aposta hoje é nas remédios, nas substâncias que já possuem efeitos contra outros vírus. A cloroquina ela já é uma substância estudada há muito tempo já para o coronavírus. Tá? Lembrando, não o coronavírus atual, mas outras variedades de corona, que o corona, como nós sabemos, já é conhecido há muito tempo. Inclusive, já tem até pessoas, pesquisadores, que alertavam sobre o perigo dessa doença se proliferar com uma possibilidade de transmissão entre humanos. Tá? Mas, enfim, isso já há muito tempo já se sabia que isso poderia acontecer. Então, para algumas pessoas, alguns estudiosos, o que está acontecendo hoje não é nenhuma novidade. Eles não foram pegos de surpresa. Tá? Então, já existem estudos de cloroquina contra coronavírus há muitos anos, mas não para o vírus atual. Essa substância ganhou muito destaque recentemente devido a alguns pesquisadores, também algumas autoridades políticas, passarem a defender o seu uso. É um medicamento utilizado contra malária, lúpus, artrite e também doenças inflamatórias. Tá?
Porém, não há estudos conclusivos que confirmem sua eficácia no combate à Covid-19. Claro que existem estudos que indicam que ela funcionou, mas também existem estudos que são inconclusivos ou até recomendam que não se use porque o efeito não foi confirmado. Ou seja, falta ainda tempo, falta ainda metodologias para ser utilizado de modo adequado, né? E também lembrar que não existe apenas essa alternativa, existem várias outras que também podem ser testadas e que podem ser efetivas no futuro. Em termos químicos, aqui estão as moléculas de cloroquina e hidroxicloroquina. Os nomes químicos dessa substância, logicamente, não são tão simples, aqui são nomes comerciais. Aí vamos ver alguns detalhes. A hidroxicloroquina, ela já foi desenvolvida como derivado da cloroquina, né, esse grupo hidroxilo, exatamente porque a cloroquina ela passou a ser ineficiente contra certas variedades de malária e também por conta de ela ser mais agressiva com efeitos colaterais. Quais são os principais efeitos colaterais? Arritmia cardíaca, hepatite, lesões na retina. Então, a hidroxicloroquina já foi desenvolvida como uma alternativa à cloroquina pela sua toxicidade. Tá? E uma das explicações é porque ela é uma molécula mais polar, devido ao agrupamento hidroxilo. E por ser mais polar, ela tem menos afinidade com tecidos. Portanto, ela penetra menos no organismo e assim pode diminuir a toxicidade. Então veja como simplesmente dizer que a cloroquina tem efeitos é algo muito complexo. A gente precisa estudar isso melhor. Qual o efeito? Qual é os indivíduos que realmente podem ser beneficiados? Porque isso também é uma questão do organismo, né? E protocolos de uso. Não basta apenas utilizar. Por exemplo, uma discussão hoje que existe é se deve usar a hidroxicloroquina no início do tratamento, ou seja, com pessoas que ainda estão com quadros leves de Covid, ou pessoas que já estão em estado grave. Então, isso já é algo que dá muita discussão e muito debate, afinal de contas. É melhor usar no início ou só nos casos graves? Temos que pesquisar, temos que estudar, temos que ir a fundo para entendermos. Tá? E, claro, que as informações são dos dois tipos, tanto as que defendem a substância, né, como as que não a defendem. E aí, então, cabe a nós compreendermos para termos nosso próprio entendimento, nossa própria opinião. Vejamos aqui, ó. Enquanto pesquisas com cloroquina são esperança contra a Covid, a mídia relata de uma forma, também existem estudos que indicam o contrário e fazem com que hospitais inteiros abandonem o uso da cloroquina devido aos seus efeitos colaterais, que não são desprezíveis. Eles têm que ser levados em conta, sim. E aí, como é que nós ficamos? Tá? É importante que a gente não polarize as coisas entre certo, errado, vilão, mocinho. Tá? Essa substância, ela pode ser utilizada? Tomara que seja. Tomara que se comprove a eficiência dela e que se encontre um protocolo de uso realmente eficiente. Por quê? Porque a substância é barata, é uma substância que já está disponível, nós não vamos precisar esperar antes para que ela seja disponibilizada, e a sua fabricação é simples. O Brasil consegue produzir cloroquina. Então, tomara que dê certo, mas isso depende de muitos estudos, isso depende de muitas pesquisas. E aí entra em cena também o incentivo, né, os investimentos que nós precisamos na ciência e tecnologia, que eu acredito que seja também um legado, uma aprendizagem que a pandemia vai nos deixar. Eu torço para isso. Enquanto isso não acontece, é importante que informações desencontradas, erradas, não sejam transmitidas. Como, por exemplo, o fato de ter sido divulgado em massa que a cloroquina era uma esperança e que a cura estava próxima. O que aconteceu? Muitas pessoas, achando que tinha a cura, foram e esgotaram os estoques das farmácias. E muitas pessoas que realmente precisam do remédio, pessoas com lúpus, né, pessoas com malária, etc., e outras doenças,
correram risco de ficar sem o medicamento. Tanto que a Anvisa teve que intervir. Hoje a cloroquina só é vendida sob controle especial, para que realmente as pessoas evitem de ficar comprando e tomando sem necessidade. Por isso que, para vencermos o coronavírus, a principal arma é a informação. Informação de qualidade, informação verdadeira. Chequem as fontes, confirmem as informações, não acreditem em qualquer uma. Exatamente porque existem muitas informações falsas circulando e a maioria delas são intencionalmente divulgadas para atacar alguém, alguma instituição, para denegrir a imagem. Isso é muito, muito grave. Então, mais do que nunca, estejam atentos e reconheçam a importância de quem realmente faz o trabalho certo. Então, eu quero aqui deixar, como encerramento dessa aula, a importância da valorização dos profissionais que estão ligados diretamente a tratamento ou ao fim dessa pandemia, né? Pessoas que vão nos levar a gente encontrar uma saída. Os profissionais da saúde, né? Os profissionais dos serviços essenciais, nós não podemos esquecer, né? E também os nossos pesquisadores, que estão na linha de frente ali para desenvolver novos remédios, vacinas, etc. Então, nosso muito obrigado a todos eles, nosso reconhecimento pelo seu trabalho e encerro por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, né? E assim foi a nossa contribuição para disseminar informações verdadeiras. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.